Bom dia, meus alunos. Voltamos às aulas, né? Que na outra semana eu dei pouquinho atividade para vocês, mas essa semana, se Deus quiser, a gente volta com todos os dias com atividades. Então, vocês prestem atenção para não se perderem nas atividades, tá? Bom, eu acho que eu não corrigi um trabalho de português que eu passei para vocês, que foi aquela dos índios, lembra? Os jogos dos povos indígenas. Então, peguem a apostila, abram na página 49, que a gente está falando dos jogos dos povos indígenas. Eu já li o texto com vocês e pedi para que vocês respondessem a 51 e a 52. Então, vamos lá? Hoje é segunda-feira. Já são 6 de julho, né? Se a gente estivesse na escola, a gente estaria entrando de recesso, daqui a pouquinho estaríamos com uma festa junina, mas infelizmente nossa realidade esse ano é um pouco diferente. Não teremos festa junina, não teremos recesso, entendeu? Então só Deus sabe o que vai acontecer pra gente no futuro e quando a gente vai voltar. Então quando a gente não volta, a gente vai estudando por aqui. Tá? Então, conversando sobre o texto. Qual a finalidade do texto? Na página 51, número 1. Qual a finalidade do texto? É explicar, divulgar os jogos dos povos indígenas. Tá ok? Quem botou uma resposta semelhante a essa, tá certinho, tá? É para falar sobre os jogos dos povos indígenas. O texto informa que duas modalidades dos jogos não são indígenas. Quais são elas? É o futebol masculino e o futebol feminino. Número 3. Qual das modalidades dos jogos indígenas a mulher não pode participar? Qual a sua hipótese para não a participação da mulher? Bom, lá nos jogos indígenas, a mulher não pode participar da corrida de tora. Bom, qual a sua hipótese para a não participação da mulher? Talvez porque os índios achassem que o jogo de tora era muito pesado para a mulher. Porque os indígenas, eles dividiam as tarefas, né? Vocês sabem. Umas tarefas eram realizadas só por homens, umas tarefas eram realizadas só por mulheres. Eu não sei se eles mantêm isso até hoje, mas antigamente eles faziam isso. Então, eu acredito que eles mantenham sim as suas tradições. Então, os indígenas, eu acredito, é uma hipótese minha, vocês vão ter a hipótese de vocês e toda a hipótese estará certa. Eu acredito que eles achavam que as mulheres não podiam participar porque era um jogo pesado. Se vocês olharem pela foto, ó, eles tinham que correr e ainda por cima carregar uma tora bem pesada com eles, entendeu? Então, eu acho que eles achavam que esse esporte era pesado para as mulheres e eles não deixavam elas participarem, tá? 4. Das modalidades existem as realizadas coletivamente, em dupla e a individual. Complete o quadro abaixo conforme a sua organização. Individual é o arco e flecha, em dupla é a canoagem e coletivo é a corrida de tora e o cabo de força. 5. No trecho do texto em que diz o importante não é competir e sim celebrar, o que podemos concluir com isso? É que os indígenas usavam os jogos para comemorar. Então, eles utilizavam os jogos não para ficar competindo entre si, para ver quem ia ganhar medalha, quem era o maior, não. Eles usavam os jogos para brincar mesmo, se divertir, comemorar. Então, essa é a resposta certa. Na página 52, a gente tem o texto de tirinha e a número 1 pergunta assim: o que é possível perceber no segundo quadrinho nas características das crianças em relação à ideia de sermos humanamente diferentes? Se a gente olhar, né, o segundo quadradinho é esse aqui. Bom, a gente pode perceber que pela foto a gente tem as diferenças de raças. Cada um tem a sua raça, cada um tem seu tipo de cabelo, seu jeito de vestir, seu jeito de se expressar. Então, como é possível perceber no segundo quadrinho
nas características das crianças em relação à ideia de sermos humanamente diferentes, que cada um tem sua raça, e a gente percebe isso podemos perceber pela cor da pele das crianças, o tipo de cabelo, tá ok? Número 2, o autor utilizou entre quadrinhos as reticências, porque há uma reticência a esses 3 pontinhos aqui, tá? Guardem isso na cabecinha de vocês. A reticência, ela dá a ideia de continuidade. Com certeza tinha mais falas ali, mas não se colocou. Tem uma continuidade no texto. A reticência indica isso, então é uma continuidade. E número 3, as expressões das crianças no primeiro quadrinho demonstram. Primeiro quadrinho, esse aqui, demonstram medo, desespero, coragem, alegria. Já estão alegres. Então, agora a gente vai para a página 53, que a gente tem outra leitura, né? Nossa apostila de português, ela é muito cheia de leitura, aliás, só é leitura. Então, a gente tem outra leitura, uma leitura que fala da história da chama olímpica. Por que na nossa apostila estão falando muito dos jogos? Porque esse ano teria as Olimpíadas, que infelizmente, devido ao Covid-19, foi adiada, né? A gente não vai ter as Olimpíadas. Eu acho que elas aconteceriam agora em agosto. Mas, infelizmente, não teremos as Olimpíadas, porque não podem ter aglomerações, né? E os jogos, todos os jogos, elas têm público, plateia, além de ter os jogos coletivos, né? Então, as competições foram adiadas, a gente não terá. Mas como a apostila foi baseada achando que a gente teria os Jogos Olímpicos, ela tá nas apostilas. Mas, infelizmente, a gente não sabia o que ia acontecer com a gente, né? O futuro que a gente tinha pela frente. Mas, enfim, fazer o quê? Então, vamos lá. A história da chama olímpica. Símbolo dos Jogos Olímpicos da modernidade, a chama olímpica faz parte de um ritual realizado desde a Grécia Antiga. No passado, raios solares acendiam uma chama em uma pira de Olímpia, cidade que fica a quilômetros da capital Atena. Uma tradição antiga que remonta às origens do revezamento da tocha era o envio de mensageiros a todas as cidades da Grécia Antiga, com a missão de anunciar a data de início dos Jogos. Junto com o anúncio, era proclamada a trégua olímpica, que começava um mês antes do evento e se estendia até o fim das competições. Neste período, as guerras eram interrompidas para garantir o envolvimento de atletas e espectadores nos Jogos. Hoje, o projeto também serve para anunciar que os Jogos estão chegando. A cada edição diferente, tecnologias são empregadas para evitar que a chama se apague debaixo da chuva, por falta de combustível ou de outra intempérie. O objetivo é evitar que um dia nublado estrague a festa, apague o fogo e haja dificuldade em acendê-lo, mesmo que a utilização de lentes especiais. Em seu deslocamento nestes anos, o fogo olímpico já cruzou o Canal da Mancha de navio, enfrentou a neve, mergulhou até a grande barreira de corais na Austrália, chegou ao espaço, andou de cavalo e camelo e viajou em canoas indígenas no Brasil. Glossário é o vocabulário, vai explicar algumas palavras que talvez a gente não conheça. Então, a gente tem um revezamento, que é substituir alternadamente. São aqueles jogos, por exemplo, aqueles de corrida, que cada um passa o bastão para outro. Então, aquilo é um revezamento. Também tem muito isso na natação, que vai um primeiro, aí quando o outro volta, o outro cai na água. Isso é revezamento. Proclamada é anunciada, declarada. Trégua, interrupção temporária de ataques, né? Então, é uma coisa que se acontece sucessivamente. Quando se para, se dá uma trégua. Intempérie é o mau tempo. Você sabia que depois de percorrer várias cidades brasileiras, a chama olímpica veio para a cidade do Rio de Janeiro em 2016? Após chegar aqui, a mesma percorreu vários bairros da cidade e ao final das Olimpíadas ela foi apagada. No dia 12 de março, ela foi acesa novamente, em Olímpia, na Grécia, e seguirá para a cidade de Tóquio, no Japão,
sede das Olimpíadas em 2020. Foi o que eu falei para vocês. Essas Olimpíadas não vão acontecer esse ano em Tóquio, provavelmente ano que vem, né, nessa cidade mesmo, na cidade de Tóquio, no Japão. Que a última Olimpíada, ela foi no Rio de Janeiro, não sei se vocês lembram. Então, daqui ela saiu para a próxima cidade que ia sediar as Olimpíadas, que infelizmente não vai acontecer esse ano. Então, na página 54, eu vou deixar vocês responderem sozinhos, qual é o assunto do texto, fácil. Número 2, como começou a tradição do revezamento da tocha olímpica, também está com a resposta no texto. E hoje, o revezamento da tocha tem o mesmo objetivo do passado? 4. Ao analisar o mapa, o caminho que a tocha percorreu das Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016, responda de qual local a tocha partiu no início. B. Qual é o local de chegada? Fim. Muito fácil, gente. C. De acordo com o trajeto que a tocha percorreu, marque as cidades com a letra T para terra e A para avião, conforme o mapa. Aí é para marcar aqui, ó, Vitória, Belém, Rio de Janeiro, Cuiabá, Rio Branco. Quando for de acordo com o trajeto que a tocha percorreu, marque as cidades com a letra T para a terra. Então, por exemplo, ó, vamos ver lá Vitória. O trajeto a gente tem as cores, tá vendo? O verdinho mais escuro é o trajeto por terra. O verdinho mais clarinho é o trajeto por avião. Então, vamos lá ver a cidade de Vitória, que fica no Espírito Santo, pertinho do Rio de Janeiro, tá aqui, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar aqui. Aqui, ó. Vitória tá aqui. Aí vocês vão olhar a linha que tá passando por Vitória. É o verde mais escuro ou é o verde mais clarinho? Se for o verde mais escuro, terra, T. Se for o verdinho mais claro, é avião, letra A. Fácil também, é só olhar no mapa, tá? Não vou responder. Depois eu corrijo com vocês façam aí, tá? Amanhã eu volto, que é terça-feira, dia de matemática. Um beijo, fiquem com Deus.